Glórias a Deus. Amém. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Excede todo entendimento. Aquele que governa, que reina, que é para sempre. O nosso Deus, nosso poderoso Deus. Estamos tratando nesse primeiro período, dentro do livro de Abacuque, estou fazendo uma breve introdução a respeito do que é o ministério profético, onde que ele se encaixa. Eu confesso para vocês que eu sei que pode ser bem complicado, porque talvez você não tenha ainda ouvido, e eu estou dando aula para você no mesmo nível que eu dou para aula de faculdade, eu não estou aliviando não. Então estou tentando levantar o padrão, e eu sei que pode ser que gere confusão e dúvida na sua cabeça, mas eu prefiro que você seja forçado a avançar mais do que eu manter você dentro de uma zona de conforto, tá? Então, dúvidas, elas são passíveis de serem tiradas até particular. Quero pedir para a Rayane integrar. Começa integrando individualmente, aí você vê duas pessoas juntas. Deve ter, acho que tem uns 10 aí. Deve dar para todo mundo, eu acho, tá? Se precisar depois eu entrego mais. Esse é um materialzinho que eu aproveitei, que vai te dar uma ajuda para você entender um pouco da estrutura do livro de Reis, livro de Crônicas, livro de Samuel, tá? Você não vai ganhar papel, não vai. Glória a Deus, tá? Nós começamos falando sobre a natureza da profecia, falamos semana passada sobre a mensagem dos profetas, aquela meio que padronização das mensagens dos profetas, em que eles trabalhavam basicamente em cima das ordenanças de Deus, em que eles eram porta-vozes do que Deus falava. Hoje a gente vê tantas pessoas falando em nome de Deus e na verdade Deus não falou foi nada, e a pessoa ela continua falando. Falamos que da terminologia que era utilizada muito pelos profetas, como assim diz o Senhor, e esse assim diz o Senhor, ele fazia referência basicamente ao livro de Deuteronômio, onde eram estabelecidas as leis, as formas de agir, de proceder, em que o profeta ele tinha como uma das obrigações trazer o povo a este caminho, a esta forma de agir e de pensar. Por isso que ele falava sempre assim diz o Senhor. Falamos que há temas comuns dentro dos escritos proféticos, verdadeiramente proféticos. Falamos que são 4. Um tema comum eram as obrigações da aliança. Há obrigações, não adianta você achar que você é salvo em Cristo e aí você agora eu não tenho nenhuma obrigação e eu faço o que eu quero. Não é assim, nunca foi, nem nenhuma religião, nem nenhuma organização social, mas mesmo assim a gente acha que a gente pode fazer o que quer porque a gente aceitou Cristo, então é tudo festa, e não é assim. Nós temos obrigações e as obrigações elas são muito claras na palavra. Falamos também do segundo tema comum dos escritos proféticos, que incluía o povo a voltar para Deus e para a sua palavra, não voltar a ritos, não voltar necessariamente à congregação em igrejas, apesar disso fazer parte. Hoje se tem uma ideia de que as pessoas elas podem fazer os seus cultos apenas no lar, e isso é uma tremenda de uma mentira. No Antigo Testamento fala, o autor de Hebreus fala, ele fala assim, olha, não vamos deixar de congregar como muitos estão fazendo. A igreja, ela existe como corpo em que nós nos reunimos para congregar no lugar. Se você quer fazer um culto familiar, quer fazer uma coisa, é bênção, é abençoado. Eu falo para os sacerdotes, eu falo para as pessoas que eu trato, eu falo assim, olha, faça a leitura bíblica com a tua esposa, faça a leitura com o teu filho, inculca na cabeça deles, mas isso não tira a obrigação de você ser uma pessoa que congrega numa igreja. Então nós temos que voltar para Deus e voltar para a sua palavra, sair do misticismo, desse ritualismo e entender que há normas claras de procedimento. Estou lá com a titia lá no hospital, já estamos no 8º dia e tem procedimentos e normas e não podem ser quebrados, eles têm que funcionar daquela maneira. Terceiro, incluía um chamado para a santidade pessoal, é algo que você tem que resolver.
Não é a igreja apenas, mas você tem que ter o seu tempo de devocional, você tem que ter o seu tempo de leitura da palavra, de oração, e os profetas falavam, volte à busca da santidade pessoal. Olha no espelho, da mesma maneira que quando você acorda, você olha lá procurando as ramelinhas no olho, vê se o cabelo está arrepiado. Você tem que olhar para dentro de si e ver o que eu preciso mudar. E os profetas chamavam a essa mudança. E como quarto, incluía o chamado ao povo de Deus de viver em paz com os outros. Nós não somos chamados a guerrear com os outros. Você não é chamado a ficar entrando em guerra espiritual com centros de umbanda ou com bandeiras contra a GLBT, nada disso. Nós somos chamados a defender a nossa fé e nós temos que levar as pessoas em amor a Cristo, através principalmente do nosso agir. O que o mundo espera é que nós hajamos como cristãos, como homens e mulheres de Deus, em coisas simples, em você saber respeitar uma fila, saber respeitar um farol, coisas simples que a gente tem falado, para depois você se preocupar com outras coisas, para que as pessoas comecem a reparar em você que você é muito mais do que uma casca religiosa. Os profetas chamam as pessoas nesse aspecto. E aí nós citamos na semana passada, e é o que nós vamos trabalhar hoje, ambiente dos profetas. Em que ambiente os profetas trabalhavam? Não é se estava quente, se estava frio, mas aonde eles se encaixavam? Quando você vê a estrutura Pentateuco, aí você vê os primeiros livros lá, Josué, Juízes, Ruth. Quando você começa a ver Reis, Crônicas, Samuel, e depois você começa a ver uma série de profetas, onde eles se encaixam? Quem está falando para quem? Qual é a motivação? E isso que a gente vai tentar trabalhar no dia de hoje. Se você entender isso, se você prestar atenção e você tentar entender o que eu vou falar hoje, vai facilitar demais a leitura da palavra para você. Você vai começar a olhar a história daquela, não simplesmente um livro depois do outro. Eu vou ler Jeremias e agora eu vou ler Isaías. Não, onde está isso? Ele está falando para quem? Qual que é a situação? Porque hoje, se você lê solto, é como se eu fizer uma oração, eu oro pelo governo. Mas que governo? O governo de hoje, o governo de ontem, o governo de amanhã? Como que é? Tá? E essa é a nossa ideia, tá? O ambiente dos profetas. Os livros proféticos do Antigo Testamento refletem o ministério de indivíduos que profetizaram entre 800 e 450 a.C., exatamente o período que os reis estavam reinando dentro de Israel. Da época, basicamente, do filho, depois de Salomão, Roboão, nós vamos estar mostrando para vocês aí na folhinha que eu entreguei, tá? Até o último dos profetas, até o último dos reis. Esses profetas, eles estão chamando a atenção desse povo para que eles se convertam, para que eles mudem o coração. Esse período testemunhou grandes mudanças de poder no Antigo Oriente. Por que Antigo Oriente? Porque é onde está o povo de Israel. O povo de Israel está inserido no Oriente Médio. Lá dentro. De um lado árabe, do outro lado outro povo. Todo mundo contra eles, eles estão ali naquele pedacinho lá. Esse período testemunhou grandes mudanças de poder no Oriente Médio. Por que grandes mudanças de poder? Porque nós vamos ver que dois povos basicamente eram os povos que eles começaram a emergir em poder, dominaram um tempo, caíram, começou outro. E nós estamos falando do povo assírio e o povo babilônico. Eu quero que você pegue a sua folhinha aí. Pega a sua folhinha. Está aqui no quadro grandão, tá? Para você entender. Se você ver, deixa eu ver se a luzinha pega. Ó, aqui em cima, o primeiro rei de Israel, Saul. Tudo bem? Tá? Então o povo ele vinha sob um governo teocrático, tá? Deus mandando. E aí chega um momento dentro de Samuel em que Deus já tinha se profetizado através de Moisés a respeito disso. E ele fala, o povo vai querer um rei. E esse povo fala, nós queremos um rei. Samuel fica indignado. E Deus fala para ele assim, não fica indignado, porque eles estão rejeitando, é a mim, não é a você. Tá? E aí é estabelecido o rei Saul,
Não conforme o coração de Deus, mas conforme o coração de quem? Do povo. Se você vê a descrição de Saul, um cara bonitão, alto, assim, da altura do... Não com esse cabelo careca, né? Mas um cabelão assim bonitão, tal, que nem o Gabriel, aquele porte físico, dos ombros para cima. Não havia ninguém mais bonitão como ele, cara que chamava a atenção. Rei Saul. Rei Saul pisa na bola, eu não vou contar a história inteira de Saul. Davi assume. Davi já era um rei segundo o coração de quem? De Deus. Mas ele era adúltero. Mas ele assassinou o melhor amigo dele, um dos melhores amigos deles, Urias o Heteu. Adulterou, matou, foi um pai ausente. O filho dele violentou a filha dele de um dos casamentos, ele não fez absolutamente nada. Luta, dificuldade, mas era um homem que sabia se arrepender. E Deus fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi fez um reinado ótimo, entendeu? Ele é um rei. Se você vê na tua tabelinha aqui, olha lá, ó, a mãozinha aqui, ó. Tem essa mãozinha, tá vendo essa mãozinha? Tá vendo o ok aqui? Talvez seja meio apagadinho, mas esse branquinho quer dizer ok. Saul não fez um bom reino, Davi fez um bom reino. Reinou por 40 anos. Salomão, ele fez um mau reino. Ele fez aliança com outros povos. Ele tinha 1000 mulheres. Cada mulher daquela ali era uma aliança que ele fez com um reino pagão. E aquelas mulheres trouxeram os seus ídolos e profanaram o templo do Senhor. Então ele fez um mau reino. Depois de Salomão, nós vamos aqui para o meio. Nós temos a figura desse pedaço aqui, um nome chamado Roboão, ou como está na tabelinha aí, Reoboão. Está aqui em cima, tá? Reoboão assume o governo. E aí o Jeroboão, que é esse que está aqui, ele vai conversar com ele em nome do povo, fala assim: olha, seu pai cobrava muito imposto, ele apertava muito a gente. Se você der uma aliviada, o povo vai te amar. Aí esse Roboão, ele vai e consulta os anciãos, e os anciãos falam: eles estão certos, teu pai pegou pesado. Ele sai dali, depois você lê o Salmo 1, anota aí, Salmo 1. Salmo 1, o que acontece? Ele vai andando e entra na roda dos escarnecedores, ele senta e ouve o conselho dele. E quando ele faz isso, ele vai lá para Jeroboão e fala assim: olha, se meu pai pegou pesado, vocês esperam que você vai ver. Meu pai fez um dedinho de força, eu vou fazer o meu braço inteiro de força em cima de vocês. Aí há o rompimento. E aí a gente vê aqui, ó, tribo de Judá, tá aqui, de lá, e aqui reis de Israel, reis de Judá. É dividido, ali 2 tribos, aqui 10 tribos. Tudo bem? Tudo que é mãozinha preta, lá em Judá, mal. Tudo que é mãozinha branca, bem. Aqui, todo mundo, mal. Chega um momento, dentro da história de Israel, das 10 tribos, em que a Assíria, ela invade e arranca aquele povo todo lá e coloca um povo tudo salpicado, mesclado lá de todos os povos, tribos e raças que eles dominavam, tá? O povo de Israel continua, quando você vê lá, e fez bem o que era mal, e fez mal o que era bem, não sei o que, é isso aqui. Ó, e no tempo que o rei fulano estava reinando, o fulano começou a reinar. Você vai ver que se você puser uma reguinha, você vai ver que havia coincidência de tempos, tá? Então você vai olhar, por exemplo, um rei Joás, ele estava reinando mais ou menos nessa linha aqui, nesse reinado aqui. Há uma mulher aqui chamada Atalia, que era mãe de uma pessoa que matou todo mundo lá, e ela por 7 anos ela foi rainha, tá? Por isso que está entre pontilhado, tá? E aí esses reis vão continuando trabalhando. Josias aqui é o último rei, que é um bom rei. Ele, na idade de 13, 15 anos, ele desperta e ele fala assim: eu quero ver os escritos. E aí ele começa a ler a palavra e ele vê como o povo está bagunçado. E ele, num ato que era comum, ele rasgava suas vestes, pegou cinza, joga na cabeça, demonstrando toda uma indignação com ele e com o povo, e se arrepende, tenta restaurar, mas havia tanta bagunça que Deus apenas permitiu que o reino dele fosse, tá aqui, foi o último reino bom. E aí começa 3 meses de reino, 11 meses de reino,
11 anos de reino, 3 meses de reino, 11 anos, todos períodos pequenininhos em que o domínio ele era muito mais daquele que mandava do que aquele que era mandado. O povo de Israel não tinha mais domínio depois de Josias. Então o faraó mandava, o povo babilônico mandava. Até que chega um momento em que Judá vai para o exílio também, cativo babilônico. Alguma pergunta nesse quadro? Tranquilo? O povo de Judá, o povo de Israel já estava no exílio babilônico? Foi, ficou. E Judá ainda não estava? Não estava. 722 antes de Cristo, eles foram cativos. 200 anos depois, aproximadamente, o povo de Israel foi para lá, para outro cativeiro. O povo assírio, ele estava subindo, foi no limite dele de poder, dominando tudo. Aquele filme lá dos 300, é essa linha, nesse pedaço. Tá? O povo assírio, ó, lá em cima. Aí esse povo assírio cai, sobe o povo babilônico, que é o que domina lá. Tá? Importante, povo assírio, ele tinha uma política, ele entrava no país, tirava todo mundo do país e colocava uma porção de cada país que era conquistado. Então era uma mescla. Por isso que este povo aqui, entendeu, não é aceito pelo povo judeu, os samaritanos, porque era um povo misturado. Depois o povo acaba voltando um pouco, mas ainda continua misturado. Eram muitos povos aqui, mesmo nos tempos de Jesus. Por isso que eles eram chamados samaritanos. Lá, quando volta apenas o povo de Israel, no contexto de Esdras e Neemias. A política de Babilônia era diferente. Totalmente diferente, tá? Babilônia, ele leva os melhores lá para a Babilônia e ensina a língua. Eles não eram escravos. Eles não eram escravos, aqui eram escravos, lá não. Ensina. Então pega, por exemplo, pega o Felipe, que é um comerciante. Olha, ele é um bom comerciante, então eu vou ensinar minha língua para ele, vou dar uma casa para ele, vou ensinar ele na cultura dele, para o quê? Eu aprender com ele. Vou lá e pego a Shirley, que é advogada. Olha, ela é uma boa advogada. Vou dar uma condição para ela, para que ela possa formar um corpo de bons advogados naquele lugar. Irmã dos Reis é uma boa médica, vou lá, faço a mesma coisa. Quando deu o tempo dos 70 anos de cativeiro, esse povo não queria voltar, estava bem. Alguns voltam, não todos. E todos eles foram checados se estavam na linhagem do povo de Israel. Lá de Números, lembra quando você vai ler Números? Pô, que chato esse monte de nome, lembra? Sabe? Que todo mundo faz isso, né? Olha só eu. Aquele nome, e fulano gerou fulano. Ali eles foram lá. Qual o seu nome? Diene? Tá. Quem é seu pai? Pai de quem? Tá aqui. Ah, beleza. Nicolas? Filho de quem? Não. Esse André aqui, esse fulano. Não, como é o nome do seu pai? Desculpa. Valdemir. Não, Valdemir não tá não. Sai. Entendeu? E aí houve uma limpeza. O povo de Israel que voltou era o povo de Israel. De Israel. Mais alguma pergunta? Esse quadro é interessante para vocês manterem na sua leitura, que nós vamos falar agora dos profetas, onde eles estavam, tá? Beleza? Pergunta? Dos reis? Tudo certo? Não estou enxergando Nada, mas aí você enxerga? isso. Nesse aí? Tô ruim, pastor. Tá ruim? Pastor Paulo. Vale. Hoje também foi esclarecido algo que de muito tempo eu ficava assim, mas por que o povo não está bem com os samaritanos? Aí então agora foi tudo Tudo misturado. Outras adorações, uma mistureba total. Tá? Havia o culto em Israel lá. Tem até uma passagem que diz que os leões começaram a atacar porque eles não estavam servindo a Deus. Então eles chamaram um sacerdote lá na Síria, do povo de Israel, que estava escravo, para ajudar a ensinar. Quem é, ninguém fala, não se sabe, tá? Pastor, o senhor falou que Israel foi assimilado pela Síria em Sim. 1700 a.C., né? Não, 1700 não, 722. É o que está aí no papelzinho. 722. E aí o povo, as outras duas tribos só ainda depois do cativeiro? Sim, continua caminhando. 200 anos depois, mais ou menos. Babilônico. No babilônico. O povo assírio, ele cai o domínio assírio. Uhum. E aí quando o império babilônico sobe, Aí Judá também. e aí você vê a ação de Deus, porque se ainda tivesse domínio assírio, o que ia acontecer é que ali ia misturar.
E Deus faz o quê? A mudança de comportamento para que os babilônicos tivessem outro tipo de comportamento, para que quando tivesse o retorno do povo, retornasse um povo puro, senão ia voltar misturado também. Tudo bem? É importante isso, não tenho tempo, não tenho problema de parar um pouquinho para vocês me perguntarem não. Então era o cativeiro assírio também. Aqui é assírio, lá babilônico. São duas nações, tá? Uma nação é poderosa aqui e ela cai. Ah, se você ler lá vai aparecer história, os caras mataram o rei e tal, você vai ver história lá, tá? Acabou esse reinado, ele vai enfraquecendo, aí sobe os babilônicos, aí esse babilônico domina sobre o assírio. Esse rei do seu pai é o de Salomão, após a morte de Salomão, que aí vem essa separação. Sim. Né? Aí fica divide as tribos. Aí fica rei no sul, é isso? E norte? Sim, Israel. rei no sul e norte, exato. Isso, que aí fica aqui Judá e Benjamim. Sim. E as outras 10 ficam no Exatamente. Exatamente. Isso, mais ou menos 931 a.C., lá reinado de Salomão. Beleza? Mais? Só um detalhe também que mostra que Israel também era para ter sido, Judá era para ter sido também caído no reinado de Josias, mas por causa que de Josias rasgou as vestes dele, Deus disse que ia dar mais 4 gerações para ele. Entendendo que não foi por causa de Josias, tá? Josias Deus usou da soberania dele sobre o reinado de Josias. Mas é isso aí que o Felipe falou. Amém? Então vamos lá. Com o surgimento das potências mundiais, muitas nações tinham que escolher entre submeter-se ou ser varrida do mapa. Duas posições. O povo vem dominar. Se você pode se submeter como escravo, ou então tentar lutar e morrer. A gente vê isso naquela condição quando Davi, quando ele vai lá no campo e vê Golias, e aí os caras falam assim, era uma outra forma, eles falam assim, olha, em vez de a gente tentar morrer, lutar e morrer muita gente, vamos fazer o seguinte, eu levanto o melhor guerreiro meu, você levanta o melhor guerreiro seu, nós vamos lutar. Se o meu guerreiro ganhar, você se submete a mim. Se o teu guerreiro ganhar, nós nos submetemos a você. Tá? Com o surgimento das potências mundiais, muitas nações tinham que escolher entre submeter-se ou ser varrida do mapa. Os profetas foram homens de Deus que viram sua mão operando no decurso da história. Eles anunciavam que era Deus quem levantava ou derrubava um reino de acordo com os seus propósitos. Ele era o perfeito juiz que julgava as nações vizinhas e também a Israel e Judá. 3 grandes potências afetaram diretamente a vida e a história de Israel e Judá: a Assíria, Babilônia, um pequeno período no fim da Babilônia entre um reino que chama reino persa, tá? Então tem mais uma troca aí, mas o cativeiro já estava estabelecido, tá? Já em outros períodos que não o dos profetas, os assírios e babilônicos já viviam sua religiosidade, muito embora de uma perspectiva teológica bastante distinta. Domínio assírio, aqui, essas pessoas tinham profetas que profetizavam para eles se arrependerem, mesmo estando aqui? Sim, tá? Se você quiser anotar, senão depois eu mando no zap. Profeta Isaías estava falando aqui direto. Isaías. Estava antes ou depois do cativeiro? Sempre antes, tá? Profeta Isaías, profeta Oséias, lembra do profeta Oséias? Nós vamos falar de cada um. Não, melhor, não vamos falar só de Abacuque, tá? Isso aí é outra aula que eu dou, né? É um curso que eu dou, tá? Oséias, lembra que ele ia lá e pegava a prostituta, trazia para casa, casou com ela, aí ela voltou para lá, ele foi lá, comprou, ele estava mostrando para o povo de Israel, gente, volta, se arrepende. Nada. Amós, Jonas, lembra de Jonas? Miqueias, Naum, Sofonias, Isaías, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum e Sofonias, tá? Você pode colocar, se quiser pegar na sua Bíblia, você coloca lá um azinho na frente, para facilitar os profetas, de Assírio, e aí você vai lembrar das 10 tribos. Isaías,
Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias. Você pode colocar só a sigla também para facilitar a sua cópia. Todos esses profetas, eles falaram para as 10 tribos de Israel: converte, 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 e nenhum deles ouviu, nenhum deles. Cativeiro, domínio babilônico, lá. Profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Naum. Pastor, mas Naum está na outra lista. Exatamente. Ele profetizava tanto em Judá, como profetizava em Israel. É Jeremias, Daniel, Ezequiel. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias também, nos 2 reinos. Profetizaram durante o período de dominação babilônica. Tá? Eu estou afunilando para a gente finalizar, fechar no Abacuque, tá? Entenda que Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque eram profetas contemporâneos. O que era isso? Profetizaram no mesmo tempo. Ezequiel estava lá na Babilônia e falando: vai cair o templo, vai cair os muros. E o povo falava assim: vai nada, Deus vai levantar um Sansão, vai ter um juiz. E lá quem estava falando? Jeremias falando: olha, vai cair. Abacuque falando assim: se arrepende. E o povo continuava com o coração duro. Não só o povo, mas você vê que os últimos 4 lá, a mãozinha preta, era todo mundo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Uma pequena correção, tá? Vou pegar a oração que o Felipe fez, em que ele falou assim, que a gente não deve se submeter. Ele falou dentro da oração dele, não submeter a Baal, beleza? Baal era a divindade daquela região lá, e ele fala não submeter a Nabucodonosor. Ao contrário, Nabucodonosor era um rei mau que foi enviado por Deus, e Deus falava assim: se submete, porque é minha ordenança que vocês padeçam essa luta e dificuldade. Então Nabucodonosor, apesar de ser um rei mau, ele foi colocado por Deus. Alô, nossos políticos? E aí o Felipe, ele fechou a oração dele falando sobre perseguição e aprendizado, e é isso mesmo. Nós aprendemos com perseguição e nós aprendemos com aprendizado. Então, quando você vê os políticos que estão hoje, e a nossa obrigação é orar para que eles se convertam, e eles não se convertem, quem que pôs? Deus. Para quê? Quem sabe o meu coração e o seu coração se converta. Tá? Domínio assírio, domínio babilônico, aí na sequência nós temos o domínio persa, em que tem os profetas Joel, domínio persa, Joel, Ageu, Zacarias e Malaquias. É um período em que o povo de Israel, o povo de Judá já retornou, mas ainda está sofrendo opressão. Tá? Domínio persa, profeta Joel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você vai ver muito profeta Ageu, Malaquias também falando sobre dízimos, ofertas, porque o povo, quando volta, eles esquecem a casa de Deus e falam assim: eu vou tocar a minha vida, eu vou reconstruir a minha vida, eu não tenho tempo para outra coisa. E esses profetas estão batendo na tecla: olha, gente, vão tocar sua vida sim, mas ajuda, vamos reconstruir o templo, vamos fazer as coisas. Tá? Amém? Perguntas? Sim, não, porque todavia. Ali, não aqui. Isso aqui esquece, lá, tá? Ele dá continuidade ali. Quando acaba a Babilônia, ele... naquele período entre os 70 anos no finalzinho do babilônico, há uma mudança de governo, em que deixa de ser o Império Babilônico e passa a ser Império Persa. Tanto que é Ciro, rei da Pérsia. Tá? Quando há a volta do povo, ele volta dentro de que domínio? Domínio persa. Ciro, rei da Pérsia. Isaías 45, é isso? Acho que é isso.
Tá? Ele fala lá sobre o rei da Pérsia, Ciro, rei da Pérsia. Esdras e Neemias, eles eram pessoas que tinham contato com o rei da Pérsia. E aí começam a construir Israel, aí os caras começam a inventar moda, aí eles vão lá, escreve carta, manda parar. Lê, é só você ler Esdras e Neemias, é pequenininho, você vai entender claramente isso. Tá? Perguntas? Amém? Posso continuar? Eu vou começar a fechar cada vez mais para Abacuque, para a gente voltar, tá? Implicação prática. Havia profecia nas outras civilizações ao redor de Israel. Profecia que falasse em nome de um Deus. Havia predição no futuro? Sim. Será que os hebreus copiaram os formatos proféticos das nações? Não. As pessoas, elas profetizavam, tinham a sua religiosidade, mas sempre o padrão ao qual é copiado é o padrão bíblico. Não é os judeus que copiam do povo, e sim o povo que copia o formato de adoração a Deus. E aí eles inventam coisas, que é o que acontece na igreja no dia de hoje. Deus, ele fala, venha para a igreja, chegue no horário, tenha o teu coração doador, e começa a dar uma série de orientações. Aí você fala, não, mas além disso eu tenho que pendurar uma bandeira de Israel, eu tenho que colocar um candelabro, eu tenho que colocar as pessoas vestidas de branco. Você está inventando coisa, não foi o que Deus pediu. Então o povo copia o nosso e acrescenta. Todo esquema, todo sentido de adoração, ele parte da adoração ao Deus vivo. E aí você começa a criar coisas. Você vai lá no México, Dia dos Mortos. Aí tem acho que é lá no México também. As pessoas, além do sacrifício de Cristo, eu tenho que andar com um chicote chacoteando minhas costas. Aí cai aquele sangue, as pessoas vão recolhendo o sangue como aquele sangue fosse santo. Coisas que as pessoas vão acrescentando. O caráter distintivo da profecia bíblica é um testemunho eloquente de alguém que falou com o propósito de um modo claro e objetivo. Conquanto possa haver similaridades da profecia do Antigo Oriente Próximo das nações, a profecia bíblica ela é única diante dos outros tipos proféticos. A profecia bíblica foi endereçada a toda a nação, jovens, velhos, ricos, pobres. Ela se concentrava na atitude das pessoas, não é o dom, é o fruto. Você tem que concentrar sua busca espiritual, não é no dom do Espírito. Quer falar em línguas? Fala. Quer profetizar? Profetiza. Quer fazer qualquer coisa? Faça. Mas manifesta o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade. É isso que Deus espera de mim e de você. Ela se concentrava na atitude das pessoas. Ter um coração não transformado significava que Deus rejeitaria o ritual. Ela continha imperativos morais. Os profetas bíblicos chamavam as pessoas não para o ritual, mas para a santidade. Quando você lê Ezequiel, eles faziam a festa direitinho, era o número de pessoas certinho, a roupa era bonitinha, passava tal, e Deus falava assim, eu tenho nojo da festa de vocês. Pô Deus, mas você não está fazendo do jeito que você quer? E o coração, onde está? Vocês falam para mim, mas o teu coração está longe. Você não vive o que você está pregando. Você não está declarando realmente o que está dentro do seu coração. E Deus quer o quê? Sinceridade. Por isso que Davi era encontrado como homem segundo o coração de Deus. Quando ele é confrontado por Natã, ele não fala, Natã, me perdoa. Não. Ele fala assim, pequei contra Deus e contra Deus somente. Quando você vê o confronto do mesmo Natã de Samuel, o confronto de Samuel com Saul, ele fala assim, intercede lá com o seu Deus. Vamos comigo para o povo não me rejeitar. Ele estava preocupado com ele e não com Deus. Diferenças de reino. Deus estava guiando a história e os profetas sabiam que as ações presentes afetariam as gerações vindouras. Isso significa, entre outras coisas, que a profecia bíblica não era um acaso, não era assim, agora eu vou profetizar. Não, era tudo orquestrado de uma forma bem definida. Mas baseava-se em uma revelação registrada, que poderia ser consultada com objetividade e eficácia. Quando Josias, lá no finalzinho dos últimos reis de Israel, de Judá, ele consultou, ele viu, olha, já foi profetizado o que ia acontecer. As profecias, elas têm lógica, ela tem norma, não é de qualquer jeito. Profetas menores. Características literárias dos profetas menores.
Ao estudar os profetas, percebe-se o mesmo tipo básico de construção em seus discursos. Todos os profetas, eles falavam dentro da mesma linha. Por quê? Quem falava para eles era Deus. É o mesmo Deus. Primeiro, previnem o povo contra as consequências da pecaminosidade. É uma estrutura que você tem que aprender para falar com as pessoas. Olha, o caminho que você está fazendo vai levar a isso. Sem brigar. Sem não convidar a pessoa mais para o aniversário. Mas falar para a pessoa, você está errado. E vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Descrevem o pecado. A pessoa tem que entender que o pecado, ele não é algo superficial, mas ele é muito concreto. Você está pecando assim, conforme a palavra de Deus, não conforme eu acho, não conforme a sociedade brasileira, mas a palavra de Deus está dizendo, assim diz o Senhor, se você faz isso, você está errado. Tem que se descrever o pecado. Há um juízo, não vai ficar na pizza, não vai ficar de qualquer jeito, tem um julgamento vindouro. Nós temos que falar do dia do juízo. Nós temos que falar que haverá um dia em que todas as nossas ações, pensamentos e omissões vão ser colocadas perante o Deus Altíssimo. Morreu, acabou. Não, se arrependa. Há solução. Mas o meu pecado é grande demais, a minha mácula é grande demais. Não, não é. Se arrependa. Peça perdão. Promessa, libertação. Você entende? Que nós temos que mostrar que as pessoas elas estão pecadoras, mas que há uma saída, e a saída é Jesus Cristo. O que as pessoas fazem? Não fala de pecado. Tudo lindo, maravilhoso, é vitória, é glória. É um extremo. O outro extremo, miserável, pecador, maldito, seu verme, seu rato. E aí, pastor? Não tem aí nada, você não presta. Vai para o inferno, desgraçado. Não pode parar a menção aí. Há uma solução, Jesus Cristo. Ele morreu. E aí você vem e conta a história. Você entende? Se você entender esse processo, você evangeliza qualquer um. Eu vou no Felipe e falo, Felipe, você está com esse pecado, você está mentindo demais. Olha, a palavra de Deus está falando isso sobre o pecado. Tá? Olha, Felipe, vai ter um dia em que toda mentira que você tem proferido, ela vai ser julgada por Deus. Larga o Felipe. Não, Felipe, se arrepende. Mas pastor Paulo, eu já menti muito para muita gente, já prejudiquei muitas pessoas. Não importa o seu pecado. Independente do seu pecado, se arrepende. Vá a Deus e fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa. E aí Deus vai trazer para você o quê? Libertação. Seja uma libertação na terra do seu pecado, seja uma libertação futura na glória com o Senhor. Fechou. É isso que você tem que fazer. É isso que Deus quer que você faça. Só isso. Só isso. Ao fazer um esboço para os livros proféticos, é importante estar atento aos quadros. A perícope chama os quadros de discurso. O que o profeta está falando? Quando começa um discurso, quando começa outro. Esse quadro vai ajudar bastante você. Quando você começar a ler, entender aonde que o profeta está. Depois você pega esse quadro que eu mandei para você, e você, toda essa anotação, então você me pergunta lá no WhatsApp, olha, que profeta está onde? Você vai lá com a sua letrinha e escreve, profeta tal está aqui. Põe aquela marca-texto, coloca o nome dos profetas aqui embaixo, assim, e aí você pega a marca-texto laranja, olha, ele está falando aqui, vai começar a te dar luz no entendimento. Nesse sentido, é importante observar as fórmulas de introdução e de conclusão. Assim diz o Senhor. Quando você começar a ver um texto escrito, assim diz o Senhor, está começando o quê? Um oráculo profético. Se você viu aparecer outro assim, diz o Senhor, já é outro. É outro, com outro povo, com outra situação que ele está falando. Dentro do mesmo profeta, desde o mesmo capítulo, sim. Assim diz o Senhor, introdução ou de conclusão.
Os profetas utilizam de um recurso chamado inclusio, é um recurso literário. Eles começam e terminam com a mesma frase. Então, quando você estiver olhando os profetas, você fala assim: aonde está o assim diz o Senhor, ou algo similar? Começo. Quando ele vai acabar, o que ele faz? Fala de novo. É que nem quando você vai fazer oração. Você ora como? Meu Deus, eu quero pedir a Ti em nome de Jesus, blá, 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 e eu oro. Você começou com em nome de Jesus e acaba em nome de Jesus. E o profético? Assim diz o Senhor, ou similar, depois assim diz o Senhor. Primeiro, discurso de julgamento em duas partes. Os profetas utilizam-se de um recurso chamado a estourei o tempo. Semana que vem eu retomo falando sobre esse discurso profético, tá? Em que a gente vai falar sobre as formas de discurso que os profetas têm para falar com o povo de Deus. Pergunta. Os profetas menores, eles eram chamados profetas menores pelo fato da profecia se cumprir? Eu falei na primeira aula. Eu não estou recordando, se o senhor Tá? Eu vou mandar por zap, tá? A gente não tem tempo. Próxima. Mais alguém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor, de uma maneira perfeita, constrói os teus ensinamentos. Se nós, Pai, de uma forma diligente estudarmos, se nós de uma forma diligente buscarmos os recursos, Pai, eles serão nos apresentados. Nós poderemos entender mais facilmente o que o Senhor deseja, os teus ensinamentos, Pai. Se nós nos furtarmos de coisas básicas, o que acontecerá é que nós teremos uma leitura superficial da tua palavra e nós não poderemos entender, será muito mais confuso. Nos dá entendimento, Pai, nos dá capacitação e nos dá diligência no estudo da tua palavra. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.